E vamos para a nossa terceira aula, entender um pouco mais o que pode estar te impedindo de aprender inglês, do seu inglês evoluir. A base certa é o que muda tudo. A base certa é o que vai fazer o seu inglês progredir. Uma casa só é bem construída com um bom alicerce, não é? Se não tiver, o que acontece? Ou vai e depois cai, ou fica com um monte de rachadura, um monte de problema. No inglês é a mesma coisa. Um dos grandes erros que eu vejo ultimamente, de uns anos para cá isso vem acontecendo, é que muitas pessoas querem pular direto para a conversação. É muito comum pessoas entrarem em contato comigo aqui falando assim: ah, mas eu queria só aula de conversação. Ok? Você já é fluente em inglês? Não. Você domina a base do inglês? Não. Até os meus alunos aqui, que fazem inglês há muitos anos, inglês business, que é aquele inglês empresarial, que é um inglês em que as pessoas usam no mercado de trabalho, inglês muito bem estruturado, que passou por todas as etapas até chegar lá, e já são fluentes, mais do que fluentes. Toda a aula deles, a maior parte é conversação, óbvio, né, porque eles falam inglês, só que sempre tem vocabulário a mais, então vídeos ou partes de texto, qualquer material para aumentar o vocabulário deles, exercícios de listening sempre, e a gente vai falar de habilidades daqui a pouquinho, e além de tudo, para o pessoal do Inglês Business, eu trabalho muito material que ajude no desenvolvimento profissional e pessoal também, porque faz parte, mesmo a aula desse aluno, além da conversação, eu trabalho outras questões também, porque senão o inglês dele vai ficar parado ali. Então, não existe aula só de conversação se a pessoa não fala inglês. Existe aula de papagaiação. O que é isso? É ficar repetindo frases. Tá? Isso não é conversação. Isso é aula de papagaiação. Então, vai estar lá na lousa, I work every day. E aí todo mundo vai repetir, I work every day. Isso não é aula de conversação. Isso até pode ser para ensinar a pronúncia, ok, mas isso não é conversação. Como você vai construir uma casa começando pelo teto, misericórdia? É a mesma coisa com o inglês. Há um caminho a se seguir. A conversação tem que estar inserida desde o começo. Eu já vou falar sobre essas habilidades e como o teu professor pode fazer isso, né? Então, já colocando devagarinho lá, mas não existe aula só de conversação para quem ainda não é fluente ou pelo menos não se vira bem em inglês, certo? Só para deixar bem claro, a conversação não é a primeira etapa do processo. Não é. Ela tem que estar dentro do processo, mas ela não é a primeira etapa do processo. Anotou aí? Quando nós falamos de aprendizagem de língua inglesa, nós temos 4 habilidades básicas, dentro dessas habilidades várias outras, né? Mas que a gente já falou lá atrás, o speaking, que é você falar, o listening, que é você entender, o writing, que é você escrever, e o reading, que é você ler. Para conseguir desenvolver essas habilidades, nós temos que trabalhar outras coisas para conseguir desenvolver tudo isso, certo? Então, um problema muito complicado aí é não trabalhar essas habilidades em conjunto, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Todas as habilidades têm que ser trabalhadas. Como eu faço aqui com um aluno que não domina nada do inglês. As primeiras aulas eu vou mostrar a base, como que o inglês funciona, o que é um presente, um passado, um futuro, como que eu posso estruturar esse inglês, qual que é a base do inglês para você conseguir começar a formar frases, porque se você conseguir
formar frases, você vai começar a ler e você vai começar a escrever. E a hora que você estiver ouvindo alguma coisa, você vai assim, ah, isso é isso. Ah, tá. E aí você vai conseguir falar essas frases também. Como que é feito isso? Então, uma aula básica minha, básica. O aluno chega, eu mostro a estrutura, a primeira estrutura básica que eu quero ensinar para ele, depende do nível que ele está, ou se ele não sabe nada. Expliquei como isso funciona em inglês. Ele associou uma coisa a outra. Então, o does eu vou usar no simple present porque é he, she, it. Ah, agora fez sentido. Quantas pessoas vêm aqui e falam assim para mim, nossa, é isso? Nossa, eu não entendia isso de jeito nenhum, é só isso, coisa que em 5 minutos eu explico. Tá? Então vamos supor que eu esteja explicando para um aluno meu o que é o Simple Present. 5 minutos da aula eu expliquei para ele, beleza. Aí eu vou pegar um trecho de uma série, ou de um filme, ou de um vídeo, em que as pessoas lá estão falando em inglês usando o Simple Present. Vou colocar com legenda. Lembra que esse aluno é inicial. Vou colocar com a legenda em inglês para ele. E aí ele já vai estar ouvindo, vai estar lendo o que ele acabou de aprender. Entendeu? Você vê como todas as habilidades têm que estar em conjunto, certo? E aí eu uso essa mesma estrutura para fazer ele falar frases pequenas, mas não de papagaio. Eu vou pedir para ele começar a formar uma frase com aquela estrutura que eu dei para ele, com uma palavra diferente. Então ele vai começar a formar frases para mim, usando o Simple Present, com um vocabulário diferente do que ele viu. Isso é um tipo de conversação, não é papagaiação, porque ele só não vai estar repetindo, ele vai estar formando a frase com aquilo que ele aprendeu, entendeu, ouviu, leu e agora é a vez dele falar. Toda aula, a estrutura certa, o material para ouvir, né? E aí o material para ler e o material para ele falar, porque você só vai falar inglês falando e você tem que falar inglês desde o começo, mas você tem que falar frases pequenas, frases que você entende o que você está falando, tijolinho por tijolinho a gente vai construindo. Ficou claro? Só para a gente fechar isso. Todas as habilidades têm que ser trabalhadas nas aulas. Todas. A não ser, tá, gente, que seja uma aula específica de alguma coisa. Então, por exemplo, tem um aluno que vai fazer certificado internacional. Aí tem aula que eu faço a aula praticamente só de listening. Mas daí é uma função específica para alguém que já domina o inglês. E quando a gente fala de estrutura correta, há uma sequência lógica para o aluno entender o inglês. O aluno tem que entender as questões mais simples para você começar a colocar as questões mais complexas. Eu fico doida da vida quando chega aluno aqui para mim que não sabe nem o que é um simple filter. E onde ele estudava começou a ensinar para ele present perfect tense. Não faz sentido. Não vai entender nunca, porque se ele não entender um simple past, vamos colocar o simple past, vai. Se ele não entender o que é o passado, ele não vai fazer conexão da diferença de um passado e de um present perfect da vida. Então, você estudar inglês de forma aleatória, sem uma sequência lógica, não vai dar certo. Ninguém vai correr a São Silvestre hoje. São Silvestre é final de semana. Aí eu decidi que eu vou correr a São Silvestre final de semana, sendo que o máximo que eu faço é andar 10 quarteirões. Vai dar certo? Não vai, né? Uma sequência lógica. Tem que ter a sequência dos conceitos lá da base para o aluno conseguir entender. Senão nada vai fazer sentido e a gente volta sempre naquilo lá. Se não faz conexão mental, não tem aprendizagem. É simples assim. E a minha intenção aqui é te ajudar a ver aonde que pode estar o erro que o seu inglês está travado. O aluno tem que entender, por exemplo, que o simple present é o presente nosso. Will, o que é o will? O will é futuro. Ah, então quando eu for falar uma frase no futuro, eu tenho que usar o will? Então a base é você
entender os tempos verbais essenciais, os vocabulários essenciais. Não adianta eu querer passar um vocabulário de inglês técnico, não vou nem falar de inglês business, de inglês técnico para o aluno que está lá no comecinho, a não ser que for uma dúvida, que ele perguntar, mas não vou fazer uma aula de inglês técnico para um aluno que está no começo. Ele tem que saber o vocabulário básico ali. A exposição certa à língua, então vídeos, filmes e tudo mais, no nível em que ele consegue entender, e devagarinho a gente vai subindo esse nível, porque senão se torna tão difícil que o aluno não acha que nunca vai aprender aquilo e acaba desistindo, que na verdade não é, só é difícil para o nível dele. O material que você tem que estudar, ele tem que estar no nível que você está, com pontos de desafios para você poder ir melhorando. E por que essa base ela é tão importante? Porque essa base ela vai dar a estrutura emocional necessária e a confiança necessária para esse aluno ir falando inglês, para esse aluno se sentir confiante, para ele saber o que ele está falando, para ele entender a língua de verdade e sentir confiança para falar, para se comunicar, para escrever e todas as outras habilidades envolvidas. É essencial, gente, é essencial. Como você sabe se você tem uma base sólida ou não? Você consegue formar frases simples em tempos verbais diferentes? Se eu perguntar assim para você, qual que é o auxiliar do passado? O que é would? O que é does? O que é should? Vou dar um exemplo mais claro. Se eu falar assim, ela dirige todos os dias, você sabe falar inglês? E se eu fizer assim, ela dirige todos os dias? Ela não dirige todos os dias. Ela dirigiu ontem. Ela não dirigiu ontem. Ela dirigiu ontem. Ela dirigirá amanhã. Ela não dirigirá amanhã. Ela dirigirá amanhã. Você consegue formar essas frases? Se você conseguir, é porque a sua base é boa. Então, isso é a base dos tempos verbais em inglês. Se você conseguir pular de um tempo verbal para outro sem grandes dificuldades, é porque a base está ok, você está indo no caminho certo. Se você não consegue, se você não tem ideia do que eu falei, se você não tem ideia do que é um doesn't, por exemplo, a base tem que ser melhorada com certeza. Se você não sabe nem o que é auxiliar em inglês, quer dizer que a tua base não tá legal. Tá bom? Aqui a gente está falando de base gramatical, né? É a estrutura que a gente precisa para que o inglês seja construído depois. Não é trabalhar só gramática, tá? Pelo amor de Deus, eu tô aqui para 3 aulas falando que as habilidades têm que ser trabalhadas juntas. Então, também há métodos que só trabalham a gramática. Misericórdia, não é isso. Mas na sua aula de inglês, você tem que trabalhar todas as habilidades. E aí, para exercício de casa, para o material auxiliar, aí sim você tem que trabalhar lá a gramática e toda a estrutura. Ficou claro, né? E o que acontece quando a minha base é boa? Tudo melhora, tudo flui. Você vai ter mais confiança, você sabe o que você está fazendo, o inglês deixa de ser um mistério que você olha para aquilo não faz o menor sentido para você. O teu listening melhora porque você consegue ouvir e captar. Essa frase está nesse tempo verbal. Tá, então é amanhã, porque é futuro, é will. Tá, beleza. Entendeu? Então, o listening melhora, a escrita melhora automaticamente e a fala também. Porque se você consegue ter toda essa estrutura e você sabe o que você está falando, você vai conseguir começar a falar com mais confiança até chegar à fluência. Bom,
Como reforçar essa base fora da aula? Porque na aula é o seu professor que tem que trabalhar todas as habilidades. Na aula é o seu professor que vai conduzir o seu aprendizado da melhor forma possível, se o seu professor souber o que ele está fazendo. Fora da sala de aula, nós temos que voltar a sentar e estudar, a escrever. Então, a fazer exercícios de gramática, exercícios de leitura, para você realmente conseguir entender tudo isso e, mais do que entender, memorizar. Porque às vezes você vai na aula, o professor explica, você entendeu. Mas passou 2, 3 dias, você já não lembra mais. E aí a única forma para memorizar é exercício, é realmente você praticar, é você ter um material auxiliar, o nome é exatamente esse, um material auxiliar que te fortaleça nessa base. Todo aluno meu aqui tem a aula comigo e aí leva o material para ser feito em casa, para não só reforçar, como solidificar o conhecimento que nós vimos aqui. Isso é extremamente importante. Então, assim, o quanto você vai progredir no inglês também depende muito do quanto você vai trabalhar fora da aula. E, de novo, eu não estou falando que você precisa estudar 10 horas de inglês fora da aula. O que eu sempre falo para meus alunos aqui? Vem na aula comigo aqui uma vez por semana, aí senta 2 vezes, vamos supor que se você seja uma pessoa muito ocupada, casado, com filho, trabalho, senta 2 vezes na semana, meia horinha, né? Separa já, meia horinha 2 vezes na semana, senta e realiza as atividades. Conforme você for entendendo, vai dar prazer fazer aquilo. A gente tem que mudar o nosso mindset e colocar que aprender é muito bom. Eu estou tendo conhecimento ninguém tira da gente. Isso é fenomenal, é muito bom aprender. Um resumo do que nós falamos nessa aula 3 aqui. Sobre as habilidades que têm que ser trabalhadas em inglês na sua aula para aprender inglês e como a base é tudo. Como a base do inglês é que vai te levar à fluência. Sem uma estrutura boa, nenhuma casa reforçada, nenhuma casa boa é construída. Ou ela vai desmoronar, ou ela vai ter rachaduras, nunca vai ser uma casa boa. Com o inglês é a mesma coisa. A base é essencial. E o que nós vamos conversar na aula 4? O que você pode fazer para destravar o seu inglês? Quais são as técnicas, quais são as coisas que você pode fazer para que seu inglês flua? E mesmo que você estude inglês há muito tempo, que você sente que quer desistir, não desista. Vale a pena. Como eu sempre digo, inglês é liberdade. Falar inglês é ter poder. Então vamos comigo lá para a última aula para eu poder te ensinar o que você pode fazer para melhorar tudo isso, para chegar à fluência, para conseguir o certificado internacional, para ter inglês suficiente para uma entrevista de emprego, para viajar, para qualquer coisa que você quiser.